fazer uma oração agora nesse momento, em nome de Jesus. Deus, eu vou agora na tua presença, te pedir agora, Pai, que o Senhor mande anjos agora para pelejar pela minha vida, Pai, pela minha saúde, pela minha emoção, pela minha mente, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem dado como graça e dádiva para mim. Pai, me guarda meus filhos, onde eles estiverem, os dois estão em Brasília, Lorena e Marcos, guarda Jonathan que está aqui, guarde o Wellington também, guarde Samuel, guarde a Sarinha, Pai, em nome de Jesus, guarde minha esposa que está ali no quarto, ali embaixo, guarde tudo que eu tenho por herança. Pai, eu repreendo agora toda a retaliação do inimigo e toda obra contrária à minha vida, eu repreendo em nome de Jesus. Vamos começar a nossa aula hoje, presta bem atenção, segura a Bíblia na mão aí e vamos deixar Deus trabalhar. Nós estamos agora na nossa terceira aula, estamos falando sobre maldições hereditárias. As maldições, elas podem ser hereditárias, são passadas de geração a geração. Nesse capítulo nós vamos discutir algumas coisas, que nós vamos ler alguns versículos. Essa é a nossa terceira aula. Vamos discutir alguns contos bíblicos também, como as maldições elas podem ser hereditárias, que tipos de maldições são essas, o que fazer diante dessas maldições. Os pecados dos antepassados. Os pecados dos nossos antepassados podem ter um efeito devastador nas nossas vidas. Os membros da família lutam e muitas das vezes não sabem porque está vindo tanta luta, está vindo tanto ataque do inimigo e as pessoas elas não entendem. E muitas das vezes elas vão entender mais lá na frente que foram maldições lançadas na família. Então essas maldições ela tem o poder de agir até a quarta geração. Eu estou falando daqueles que não quebraram essas maldições em nome de Jesus, que não cancelaram essas maldições em nome de Jesus, porque você pode até ser crente, ter aceitado a Cristo, mas só que o que acontece? Se você não confessar a Cristo como Senhor de todo o coração e nascer de novo, essas maldições ela pode te acompanhar. Então, no decorrer desse estudo, se você for ver alguma maldição que tem efeito na sua vida, que vem de geração e você ainda não confessou ela, o que vai acontecer? Ela pode chegar, né, até a sua vida se você não cancelar ela e rejeitar ela, né? O que envolve, né, essas maldições, né? Nós podemos entender que Satanás ele age, né, na vida, né, das pessoas que dá brecha. E muitas pessoas que não conheceram Jesus, muitas pessoas que não confessaram a Cristo da nossa família, né, como avó, pai, mãe, que deram legalidades, entendeu? E o que acontece? Essas legalidades podem nos atingir, porque nós não sabemos o que eles fizeram no passado. Por exemplo, eu tenho um bisavô meu mesmo, que ele foi para a Segunda Guerra Mundial, e lá ele fez parte com Satanás. Ele entregou a vida a Lúcifer. Então, se a gente, que somos da quarta geração, não quebrasse esse tipo de pacto, essa maldição que ele entregou lá, porque quando ele entrega a vida, ele entrega tudo, e a descendência toda paga, né, pelos pactos que eles fizeram, entendeu? Então é muito importante a gente identificar onde entrou esses demônios, por onde eles entraram, para a gente cancelar. Você está me entendendo? Você pode ver aí, tem muitas famílias que sofrem de falência, né? E aí você pode ver na vida dos filhos só a desgraça, só a miséria, só a falência, nada vai para frente. Você vê em muitas famílias aí que tem pessoas, várias morrem de câncer, entendeu? Porque não cancelou, não anulou esse tipo de maldição hereditária que tem que ser cancelada. Em nome de Jesus tem que ser rejeitada. A gente tem que fazer esse tipo de oração para rejeitar. A nossa linhagem familiar, ela precisa ser uma linhagem pura, tem que ser uma linhagem sarada, uma linhagem que não tem nenhum vínculo com nenhum tipo de maldição. Nós que conhecemos a Cristo, nós temos que cada dia mais colocar o nome de Cristo entre essas maldições. Nós temos que orar com fé e rejeitar. Nós temos que rejeitar.
Nós podemos ver aqui em Deuteronômio capítulo 4, versículo de 9 a 10. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartar o teu coração de todos os dias da tua vida, e os fará saber os teus filhos e os filhos de teus filhos. Não te esqueça do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa ou tua mesa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Está falando em Deuteronômio 6, versículo 6 e 7. O que está dizendo aqui em Deuteronômio? Que nós temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos, para nossas gerações, justamente para que eles aprendam o que é as leis de Deus, o que é os mandamentos de Deus, para que eles não venham perverter pelo caminho e adquirir as maldições hereditárias. Êxodo 20, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Ele enfatiza assim: a tua descendência. Gente, tudo está ligado na nossa descendência. O nosso sucesso depende do que a nossa descendência fez. Bendito será a sua descendência. Diz na palavra de Deus: bendito será Abraão, bendito será Jacó, bendito será Isaac e bendito será José. Quarta geração, bendito serás. Se a nossa geração foi bem sucedida, a nossa descendência será também. Mas se nossa descendência não foi bem sucedida, adorou outros deuses, fez pacto com os demônios, fez alianças de sangue, nós devemos quebrar, nós devemos anular, nós devemos rejeitar todo esse tipo de votos, todo esse tipo de maldições tem pessoas que desde o dia que nasceu o nome já foi oferecido a demônios. Tem pessoas que desde o dia que nasceu a mãe e o pai já ofereceu eles a demônios, através até do nome. O nome significa a sua identidade, o nome significa quem você vai ser, o nome significa quem você será, certo? Então o que acontece? Nós podemos ver na Bíblia uma criança que nasceu com o nome de Jabés. Jabés significa gerado em dor, e ele faz uma oração para Deus, para que Deus mudasse, a história dele, e abençoasse ele muitíssimo. Por que isso? Porque ele já nasceu com o nome amaldiçoado, ele já nasceu que ele ia gerar dor, ele já nasceu que ele ia gerar sofrimento. Então o que ele fez? Eu não aceito isso no meu nome, eu não aceito isso para minha descendência. Aí o que ele faz? Ele ora a Deus e diz: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe mais do que meus irmãos, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu não aceito essa maldição lançada sobre mim, eu não aceito essa maldição que foi gerada na minha descendência, porque desde o ventre da minha mãe eu já fui gerado em nome de dor. Eu não quero isso para mim, eu quero que minhas fronteiras se alarguem. E diz a Bíblia que Deus abençoou Jabés, as suas tendas, e alargou suas fronteiras. Por quê? Ele não aceitou as maldições que vieram da geração passada. Eu quero dizer para você hoje, se a tua família, se a tua geração
tiveram pacto com os demônios, se a tua geração teve um problema financeiro, se a tua geração teve um problema de doença, se a tua geração teve algum tipo de maldição ou legalidade dada para demônios agir, é necessário que você coloque seu joelho no chão e comece, a partir de hoje, a anotar tudo que foi de legalidade para o demônio agir, para que você cancele isso na sua vida. Então, nós podemos observar, os nossos ouvidos ouvem e nossa mente lembra do que foi falado para nós, do que foi profetizado sobre nós. Talvez você fale assim, mas pastor, eu não estou lembrando. No primeiro estudo eu falei sobre isso, que o Espírito Santo, ele nos lembra dos pecados que a gente não lembra. O Espírito Santo nos revela os pecados que a gente não está lembrando. Então peça ao Espírito Santo para te revelar os pecados, certo? Se o seu pai é um alcoólatra, se o seu pai é um prostituto, se o seu pai é um adúltero, uma pessoa que engana as pessoas, uma pessoa que não é correta, você tem que quebrar essa maldição para que você não venha sofrer nem os seus filhos. Você está me entendendo? Se a sua mãe foi uma pessoa infiel, se a sua mãe foi uma pessoa contendeira, se a sua mãe foi uma pessoa que não agia corretamente, é preciso também quebrar certos tipos de laço. Se seus pais enfrentaram momentos de separação, você tem que quebrar esse vínculo, porque senão você pode sofrer isso também, porque foi gerado uma maldição de separação, maldição de rompimento, tem que ser quebrado, porque quando você confessa e quebra esse tipo de coisa, a maldição não te acompanha mais. Mas se você não quebrar e você não pontuar qual foram as maldições que eles acarretaram sobre a sua vida, então você pode estar sujeito um dia acontecer. Então você já pontua isso aí. Meu pai fez isso, minha mãe fez isso, minha mãe falou isso para mim, minha mãe profetizou isso sobre a minha vida, falaram que eu ia ser isso, falaram que eu ia ser aquilo. Você pontua isso e na hora da oração eu vou lhe explicar como você vai fazer, né? Você vai colocar o nome de Jesus no meio, você vai falar assim: eu não aceito essa palavra que lançaram sobre mim, vinda de fulano de tal, da minha mãe ou do meu pai, dizendo que eu era um fracassado, dizendo que eu ia ser isso, dizendo que eu ia ser aquilo. Eu quebro agora em nome de Jesus e eu cancelo. Então essa maldição vai ser cancelada, entendeu? A maldição do abandono, a maldição da rejeição, entendeu? A maldição do sofrimento. Tudo isso é necessário ser quebrado. Tudo isso é necessário ser rompido na sua vida, para que você comece uma vida sem nenhum tipo de legalidade dada pelo inimigo para agir na tua vida. Entendeu? Então, está escrito aqui, né, que nós lemos aqui em Deuteronômio 30:19. Nós lemos aqui, fala da nossa descendência. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, Deus está mandando, escolhe. O que você quer? Então, foi colocada essa proposta. Só que a questão, muitas das vezes, não foi você que tomou essa decisão, mas quem tomou essa decisão de fazer pactos, de fazer certas alianças, pode ter sido o seu antepassado, mas é necessário que seja rejeitada na sua vida. Esses versículos são apenas alguns dentre muitos que com clareza mostram a importância que Deus dá à herança. Só isso não significa que Deus a tenha esquecido. Deus não abandonou tal conceito. De fato, Ele ainda opera sobre esse princípio. Quer o percebamos ou não, Satanás e seus servos não perderam também o conceito de herança. Isso deixa a maioria dos cristãos com uma terrível desvantagem, certo? Os cristãos que acham que ele é imbatível, que acham que ele não precisa de libertação, que acham que ele já é santo e não precisa de quebrar, não precisa desfazer nenhum tipo de vínculo, esses mesmo que estão na igreja, estão fracos na fé, porque ainda não fez esse tipo de rompimento, né? Uma recente pesquisa foi feita
pela organização que tem por foco a família. Demonstrou que em quase toda a igreja, 50% das famílias são separados, entendeu? 50% nas famílias cristãs já houve o problema de separação. E muitos estão separando até hoje. Por que estão separando? Porque não houve uma quebra, não houve um rompimento, não houve uma confissão para que essas maldições cessem. Muitas crianças conhecem apenas o pai ou a mãe. Famílias divididas, múltiplos casamentos destruídos, linhagem de família que hoje não tem mais a união dos irmãos, né? Todos os irmãos são divididos, os irmãos não se falam direito. Isso tudo acarreta um tipo de maldição. Alguns dentre nós sabem de algumas coisas sobre a vida de seus avós. Bem poucos têm algum conhecimento sobre a de seus bisavós. De maneira geral, entretanto, nada sabemos sobre a história da nossa família. Se as pessoas seguissem o que ensina a palavra de Deus diligentemente, ensinaria a seus filhos sobre a história de sua família, especialmente referindo-se ao que Deus fez na vida de seus antepassados, as bênçãos que Deus derramou e também as maldições para aqueles que não seguiram as ordenanças de Deus. Para você ver, o povo judeu ele ensina os filhos a Bíblia, na linhagem judaica, as histórias bíblicas, né? Porque antigamente a Bíblia não tinha Bíblia, então eles através, né, dos contos, através das histórias, através das músicas, eles iam passando para filho, né, todo o ensinamento, né? Esta perca de conhecimento da história da família afeta seriamente a nossa vida. Primeiro, não temos como aprender das experiências de nossos ancestrais. Por exemplo, que eu quero falar para vocês. Os judeus contavam as histórias para os filhos saber quem foi avô, quem foi bisavô, quem foi... Você está me entendendo? Por exemplo, hoje em dia, talvez você não tenha conhecido o seu bisavô, mas o povo judeu contava a história de todos eles. Na nossa tradição, isso não é... Tem pessoas que nem conheceu o pai, não conheceu mãe, não conheceu o avô, não conheceu o bisavô e não sabe da história, não sabe. Por isso tem muita peleja que você passa, que você batalha em certas áreas da sua vida, que não vai para frente, é porque precisa de ser rompido alguma coisa que foi feita aí no passado. E até hoje a gente tem que estar repreendendo, né, certos tipos de maldições. Então, que nós temos que, adicionalmente, não temos consciência das maldições que herdamos por causa dos pecados deles. Ainda acabamos envolvendo-nos com os mesmos pecados de nossos ancestrais e colhendo os mesmos problemas em decorrência disso. Vejamos as Escrituras em Levítico 26, onde esse princípio é claramente ilustrado. Deus está dizendo aos filhos de Israel todas as coisas terríveis que lhes aconteceria se deixasse de o servir: fome, seca, mortes causadas por exércitos invasores, com os remanescentes sendo levados cativo à nação estrangeira. Mesmo depois de todas essas calamidades, os problemas dos sobreviventes continuavam. Está escrito assim: perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Olha o que está dizendo aqui, ó. Levítico 26, 38 e 39. E pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Entenda o que eu quero dizer. Tem coisa na nossa vida que precisa ser rompida dos nossos pais, certo? Tem que ser rompida dos nossos pais, tem que ser rompida. Não tem como, você está me entendendo? Tem que ser rompida, porque se não for rompida, infelizmente, os demônios têm legalidade da agir. Os sobreviventes são consumidos pela iniquidade de seus antepassados. Os sobreviventes que sobreviveu das chacinas que acontecia quando os exércitos
invadia o território de Israel, os sobreviventes ainda continuava perecendo pelas iniquidades dos seus pais, até que eles quebrassem as maldições. Quando a gente hoje em dia está sendo consumida pela iniquidade de seus antepassados, quantas pessoas hoje está sendo consumida pela iniquidade ainda dos seus antepassados, né? Sem o perceber. Nações inteiras estão sendo destruídas por causa da iniquidade dos seus pais. Veja a situação da Síria. Veja que situação está na Síria. A Síria, agora há pouco tempo aqui, as pessoas, né, estavam sendo fuziladas, as pessoas estavam sendo mortas, né? Você vê aqui perto mesmo aqui do Brasil, a gente pode ver na Venezuela o que está acontecendo aí também, entendeu? Tudo por conta dos antepassados, né? Eles estão sofrendo hoje por conta das maldições dos antepassados. Veja o que está acontecendo até hoje, os palestinos, até hoje, lutando contra os judeus, né? Até hoje, essa briga, essa guerra, isso aí vem tudo do antepassado. Essa guerra vem de geração, algo que tem que ser rompido, algo que tem que ser quebrado. Os palestinos até hoje têm no coração ódio, rancor e raiva do povo judeu, certo? Então, até hoje tem morte lá, até hoje tem catástrofes lá. Por quê? Por quê? Por conta disso, por conta das maldições, né, que não foram quebradas nem rejeitadas na vida dos filhos, né? Então, nós temos que ver o seguinte, tem que haver, né, um rompimento. Veja o que aconteceu, né? Você pode ver o que aconteceu naquele dia que Cristo foi crucificado. A gente vê que até hoje o povo judeu ele é um povo abençoado, mas até hoje eles pagam um preço, porque naquele momento que Jesus estava sendo julgado ali, o que os judeus falaram diante de Pilatos? Eles disseram assim, ó, presta atenção, que o sangue desse inocente caia sobre a nossa cabeça. Até hoje, irmã, você viu o que aconteceu com o povo judeu? Foram destruídos várias vezes, foram perseguidos, a nação toda foi destruída. Você viu o que Hitler fizeram com eles? Até hoje eles vivem em guerra. Você vê que eles vivem em guerra. Direto tem um soltando bomba lá, matando. Por quê? Por causa de uma palavra. O sangue desse inocente cai sobre nós. A descendência toda pagou. Você relaciona tudo isso, entendeu? Você relaciona as palavras que foram ditas. Você também tem que trabalhar a parte da rejeição, certo? A parte do abandono. Você está entendendo? Tudo isso que foi gerado no seu coração, é preciso que seja colocado o nome de Jesus. Eu coloco o nome de Jesus aqui. Todo espírito de rejeição, todo demônio que foi lançado contra a minha vida, com o espírito de rejeição eu repreendo. Todo espírito que foi lançado por o espírito do abandono. Aí você vai, entendeu? O que fizeram na sua alma, a ferida que colocou na sua alma. Você sabe por quê? Você tem que fazer isso? Você vai se sentir mais leve, você vai se sentir mais tranquilo. Assim, o que você não quebrou. Aí você tem que colocar o sangue de Jesus e confessar com sua boca. Porque aí cancela todo tipo, aí cancela, anula, entendeu? Eu sei que vocês são lavados, nasceram de novo, mas na Bíblia diz, se a gente não confessar, né, os pecados do nosso passado. O povo judeu, eles vestiam pano de saco, eles choravam, eles faziam campanha, por exemplo, arrependendo dos pecados, entendeu? Do passado. Justamente para que eles fossem abençoados. Em nome de Jesus, quando você confessa. Então a gente estava falando sobre as nações, né? Povo que luta contra o povo, as maldições que acompanham, né? E assim o ciclo vicioso continua. Você não acha que aquelas pessoas, né, nos campos de refugiados teriam aprendido, por causa das terríveis coisas porque passaram, que uma guerra entre dois países, né, que foi naquela época ali, o povo que estava ali
eles não fizeram a retrospectiva de tudo que ele estava fazendo, que foi um tratamento de Deus pelos pecados dos seus antepassados, né? Então, aí o que acontece? Todos eles ali, naqueles momentos de angústia, de morte, todos eles ali, com certeza, estavam se arrependendo dos pecados, né? Eu tenho certeza que a maioria deles ali foram salvos, porque eles simplesmente reconheceram, né, que foi através, né, dos pecados dos passados deles que estavam sofrendo aquela perseguição toda. Muitos anos, né, que Hitler pegou eles ali e fizeram todo tipo de atrocidade. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir em oração, em arrependimento pelos nossos pecados, né? De toda adoração que nossos antepassados fizeram, né, a demônios, né? Eles adoraram a outros deuses, adoraram a outros santos. Então nós temos que pedir para que toda iniquidade, né, como está escrito aqui em Levítico capítulo de número 26, versículo de número 39, a gente vai ler aqui: aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Então, aquele povo estava sendo consumido pela iniquidade daquela geração. Você está me entendendo? Então, mas Deus sabe o tempo que dá para cada geração para se arrepender, né? Então, a gente tem que colocar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, entre essas maldições, para que elas sejam canceladas. E há uma solução. Cristo morreu na cruz para pagar o preço de todos os nossos pecados. Deus também explica claramente os princípios de como quebrar esse terrível ciclo em sua palavra, que está escrito em Levítico 26, 40, 42. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, presta atenção, mas se confessarem a iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar, e tornarem eles por bem o castigo de sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Levítico 26, 40, 42. Vocês, se arrepender. Há uma palavra aqui, se o povo se arrepender, né? Nós temos que entender que se não houver arrependimento, não haverá rompimento do pecado, entendeu? Para haver libertação, para ter avivamento na nossa vida, tem que haver arrependimento e quebrantamento. Sem quebrantamento é muito difícil. Deus está chamando hoje eu e você para um chamado para o quebrantamento, né? Vejo nesses últimos tempos agora igrejas frias, igrejas sem vontade de adorar a Deus, sem ânimo para glorificar, né? Olha, eu vejo igreja sem choro, igreja sem confessar pecado. Eu vejo cada coisa que acontece, né? Não estou falando especificamente da nossa igreja, não. Eu estou falando do que eu vejo em várias igrejas por aí. Na nossa igreja eu vejo um caso, eu vejo outro, mas eu vejo pessoas que estão ali, né? Mas você vê no rosto das pessoas que eles não têm mais o choro, eles não têm mais lágrima, eles não têm mais aquele quebrantamento, aquele arrependimento aqui dentro do coração. Eu vejo Lucas e Rebeca mesmo, quando está adorando ali, Letícia mesmo quando está adorando, eu vejo ali eles naquela unção, né? Naquele quebrantamento ali do Espírito Santo, e eles têm que ficar pedindo para o povo levantar, né? O povo está apático, não está vendo mais esse quebrantamento, não está vendo mais esse arrependimento. Por isso
que muitos estão frios na fé, né? Por isso que as coisas não acontecem na vida de muitas pessoas, porque eles vão para a igreja, mas eles não estão com o coração aquebrantados, eles não estão com o coração arrependidos. Por isso que muitas maldições não são arrancadas, porque o lugar do altar, o lugar do louvor, o lugar onde Deus faz um milagre, o lugar onde Deus remove as maldições, o lugar onde Deus faz o milagre acontecer, as pessoas estão conectadas em outros pensamentos, né? As pessoas estão preocupadas. Qual foi as mensagens que me mandaram no WhatsApp? Estão com pensamentos em outras coisas, né? As pessoas ficam mais tempo na internet do que buscando a Deus, né? As pessoas estão mais preocupadas com compromissos da terra do que o compromisso de adorar a Deus. Elas já chegam na igreja cansadas, já chegam na igreja já totalmente desprovida de qualquer tipo de remorso. Não tem mais choro. Antigamente, quando eu era pequeno, eu via aquelas irmãs chorando, aquelas irmãs gemiam, aquelas irmãs elas saíam de lá molhadas de choro, de quebrantamento, o fluir do Espírito Santo. Hoje em dia não tá fácil. Sabe por que isso está acontecendo? As pessoas hoje, elas estão indo para a igreja de qualquer jeito, né? Elas estão adorando a Deus, estão louvando a Deus, mas da forma errada, entendeu? Se não houver quebrantamento e não houver arrependimento, não tem como haver libertação, não tem como haver cura. Você está me entendendo? Não adianta, até mesmo a gente que tem muito tempo de crente, né? Sabe o que está acontecendo muitas das vezes? As pessoas estão sendo imitadoras de homens. Eu vejo muito isso. As pessoas hoje estão pegando a pregação de YouTube, pegando pregação de Facebook, estão deixando de meditar na palavra de Deus e pensa que Deus é menino, e pensa que Deus é bobo. Deus não age em vãs palavras repetitivas. Deus, ele gosta que ele seja imitado, que ele seja adorado. E se nós não adorarmos a Deus em espírito e em verdade, não haverá libertação, não haverá cura, não haverá renovo. E é necessário que a gente entre no profundo, no íntimo do fluir do Espírito Santo, para que Deus possa nos abençoar, né? Eu vejo muitos pregadores que tem por aí de nome e renome. Os camarada, eles pregam a mesma pregação mais de 500 vezes. E eles ainda têm a cara de pau lavada. E eu vou falar isso para você aqui. Porque isso vai para a internet. Eu vou falar para você, você, seu pregadorzinho, que diz que está falando a pregação de Deus, a sua Bíblia está amarela de tanto pregar a mesma pregação. Você não tem não tem nenhum tempo para orar. Você não tem nenhum tempo para buscar Deus. As suas palavras são vãs, palavras repetitivas. Você precisa de libertação. É porque não tem nenhum homem visionário que tenha autoridade de chegar e colocar a mão na sua cabeça que você vai cair endemoniado lá na frente do altar. Eu vou falar para você que você vai me ouvir. Isso é para você aprender. Por que eu falo isso para você? Porque tem muitos que estão imitando homens. Por isso que não está tendo mais quebrantamento, arrependimento. Entendeu? Não está tendo mais tempo para buscar Deus, para orar, para jejuar. Não tem mais tempo. Tem só tempo agora de ficar o quê? Ouvindo pregações de pregadores. Ou talvez é bom você ouvir. Mas o que acontece? Você tem que ter criatividade. Se você não tem criatividade, você não vai poder colocar sua criatividade em uma pregação. Mas não, você se gaba das suas próprias pregações, que você prega 500 vezes a mesma pregação. Tome vergonha, rapaz. Vai se libertar. Vai buscar o verdadeiro
conhecimento do Espírito Santo, vai buscar nas madrugadas jejum e oração, porque sem busca não tem quebrantamento e arrependimento. Eu deixo essa palavra para você. Por isso que muitos estão caindo, muitos pregadores estão caindo aí. Você vê muitos pregadores caindo, porque estão simplesmente achando que evangelho é brincadeira. Não é brincadeira, não. Evangelho é coisa séria. Evangelho tem que haver quebrantamento e arrependimento. Se não tiver quebrantamento e arrependimento, não vai haver cura, não vai haver libertação. Deus quer um louvor genuíno do nosso coração. Deus quer que a gente adora um louvor que saia do nosso espírito. Deus quer que a gente adora a Ele. E que haja libertação, que haja cura, que haja arrependimento, através até dos louvores. Antigamente, quando a banda tocava, quando a irmãzinha louvava, oh Jesus, o fogo caía do céu, o poder de Deus incendiava, a fogueira era acesa. E a gente vê hoje na igreja, né? Os levitas tentam até adorar, mas você vê que poucos estão ali entrando naquela dimensão, né? Poucos estão sentindo o quebrantamento e o avivamento do Espírito Santo. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer como Jesus fez, né? Jesus chegou diante daquele homem, eu posso dizer, daquele homem, o maioral que tinha naquela época, chamado Nicodemos. Nicodemos caiu na besteira de querer zombar do mestre, né? Como eu faço para nascer de novo, né? Ele pensou que podia zombar do mestre. O mestre disse: para você nascer de novo, é necessário que você nasça da água e do Espírito, né? É necessário que você se quebrante. É necessário que você se arrependa do seu orgulho, da sua soberba, da sua prepotência. Você precisa se libertar, ô Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o verdadeiro trabalhar do Espírito Santo. Então o que acontece? Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer como aquele povo de Nínive fez. Todo mundo se prostrou, se quebrantou, se arrependeu do pecado, e aí a maldição foi quebrada, porque senão aquele povo todo estaria o quê? Destruído. Então a gente tem que romper com todos os pecados, né, que vieram de todas as nossas gerações. Então, como é que você se separa dos pecados dos seus antepassados? Através da confissão, pelo reconhecimento, com clareza de que esses pecados são pecados perante Deus. E onde está isso aí? Em 1 João, capítulo 1:9, diz assim, vamos ver: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos, o que eu estou falando para vocês, é necessário confessar. É necessário confessar. Eu sou crente há muito tempo. O meu primo é pastor em São Paulo. O nome dele é Marcos. Mas um dia ele me ligou assustado. Ele disse: ô primo, nós tem um grande problema na nossa vida. Você já parou para pensar, meu primo? Nós não aceitamos Jesus praticamente. A maioria da gente, quando a gente já nasceu num lar cristão, a gente foi apresentado no altar. E como a gente já nasceu num lar cristão, a gente não levantou a mão. Você lembra disso? Aí eu parei, pensei, mas eu lembrei um dia que eu tinha levantado a mão na escolinha. Mas ele lembrou que a maioria
dos nossos primos, da gente, não tinha confessado ainda Jesus, porque a gente já nasceu no Evangelho, já foi apresentado dentro da igreja. E é necessário que todo aquele, para nascer de novo, é necessário confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele, depois de muitos e muitos anos, já pastor, o Espírito Santo lembrou ele que ele não tinha confessado Jesus como Senhor ainda. E o diabo estava chicoteando ele. O diabo estava chicoteando ele por conta disso. Depois de pastor de muitos anos, que ele foi confessar Jesus como Senhor. Se não confessou Jesus, quem é o dono? É Satanás. O rapaz era pastor e o dono da vida dele é Satanás. A mente dele era confusa. Eu passei um ano orando por ele. Eu passei um ano luta com ele, porque nós descobrimos depois que ele não tinha confessado Jesus. Quando ele confessou Jesus, as coisas começaram a melhorar na vida dele. Você pode verificar no Antigo Testamento que toda vez em que houve um avivamento em Israel, a primeira coisa que aconteceu na nação dos hebreus foi a confissão das iniquidades dos seus antepassados. Veja o que o povo fez no tempo de Neemias. Neemias foi enviado por Deus para tornar possível a reconstrução dos muros de Jerusalém. O povo tinha caído em pecado, em derrota. De fato, havia caído nos mesmos pecados que resultaram no exílio de seus pais e de seus avós, cerca de 70 anos atrás. Eles precisavam de um avivamento, precisavam ter a maldição do juízo retirada de suas vidas. Veja o que eles fizeram. No dia 24 desse mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Neemias 9, de 1 a 3. O profeta Daniel compreendeu esse princípio. Daniel sabia que estava chegando a hora do povo remanescente retornar do cativeiro para Jerusalém. Mas ele sabia também que primeiro a maldição tinha que ser retirada. Isso somente poderia se dar com arrependimento. Dedique alguns minutos para a leitura de todo o capítulo 9 de Daniel e veja a bela oração de arrependimento feita por Daniel. A seguir, há apenas alguns dos versículos dessa oração. Daniel 9, 16, 17. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Veja, meus irmãos, que é muito sério isso que nós estamos falando. No capítulo 9 de Esdras, também nos mostra a oração feita pelos filhos de Israel, confessando os pecados dos seus antepassados, bem como os seus próprios pecados. Esdras compreendeu completamente o princípio de que o povo se sumia nas iniquidades de seus pais, assim como nas suas próprias iniquidades. Na mente de Esdras, os pecados dos pais e os pecados dos filhos estavam bem ligados entre si. De novo, recomendamos que você gaste alguns minutos na leitura de todo esse capítulo. Vamos citar apenas um versículo dessa oração. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa e, por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê. Esdras 9, 7. O registro das Escrituras nos atesta que Deus sempre honrou
tais orações de arrependimento e trouxe o avivamento e a prosperidade de volta para a nação e para o povo de Israel. Por meio dessa oração de arrependimento e confissão de pecados dos antepassados, as maldições foram retiradas do povo e de toda a nação. Infelizmente, bem poucas pessoas hoje em dia têm algum conhecimento de seus antepassados para saber quais foram os pecados deles. Entretanto, a vida dessas pessoas é afligida por aqueles pecados, quer saiba deles, quer não. Os cristãos de hoje perderam este conceito. Quando se procura quebrar maldições hereditárias, não se tem êxito se não são confessadas e se não são levadas em conta os pecados dos antepassados. As maldições hereditárias podem afetar pessoas individualmente, como também famílias, igrejas, cidades, estados, regiões geográficos e até mesmo nações. Vou lhe dar agora o exemplo de uma maldição hereditária em toda a linhagem familiar e como ela afetou uma das pessoas dessa família. Meus queridos, é muito importante a gente quebrar essas maldições. Na família mesmo da minha mãe, foi necessário quebrar uma maldição do espírito da morte. Eu perdi 3 tios, um matou o outro, um se suicidou e outro se enforcou. Tudo por conta de maldição, tudo por conta da maldição que foi lançada sobre a vida de meu avô, porque meu avô ele havia vendido uma grande terra no Ceará e a pessoa ficou de pagar ele e não pagou. E ele cobrou essa pessoa várias vezes e a pessoa colocou até cachorro para morder ele. E ele disse, se você não me pagar, eu mato você o cachorro. Matou o cachorro e o rapaz. Por conta dessa maldição e essa legalidade que ele deu, todos os meus 3 tios foi para a sepultura só depois que houve a quebra da maldição, que houve o rompimento da legalidade para Satanás agir na vida da família de minha mãe. Foram jejum e oração para que essa maldição ela fosse quebrada. Então é necessário que a gente quebre, é necessário que a gente anule todos esses tipos de maldição, né? Como a gente vai fazer para quebrar todas essas maldições? Confesse os pecados dos seus antepassados, pedindo ao Senhor perdão e purificação. Peça ao Senhor para que separe das iniquidades dos seus antepassados, né? Renuncie formalmente qualquer consagração posta em sua vida a serviço de Satanás ou de qualquer de seus demônios. Proclame que você é agora cristão ao serviço de Jesus Cristo. Ordene a todos os demônios que entraram em sua vida em decorrência de tal consagração que saiam imediatamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, tome autoridade sobre a maldição de destruição que estava ativa em sua vida por aquela consagração e faz a renúncia e ordene que seja quebrada imediatamente. Ordena a todos os demônios relacionados com aquela maldição de destruição que saia da sua vida imediatamente em nome de Jesus. Você fazendo isso, você estará repreendendo, né, todas as maldições, entendeu? Nós tínhamos falado, né, sobre todas essas maldições e a gente resumiu aqui no final, né? E eu espero que vocês entenderam tudo isso aí. É importante. Nós vamos estudar na próxima aula sobre orixás, caboclos e guias e deuses e demônios. Nós vamos estudar tudo sobre isso. Eu vou explicar para vocês sobre todos esses demônios. Eu vou entrar no território do diabo. Nós vamos chamar nome por nome. Nós vamos dar nome para todos esses demônios, todos os orixás, caboclos, demônios que entraram através de oferendas, através de palavras faladas, e nós vamos arrancar um por um, meu irmão. Nós vamos tirar um por um, onde entrou nós vamos tirar, certo?
E essas aulas que vocês estão tomando, é muito importante vocês tomar, porque vocês vão poder depois ministrar na vida das pessoas. Vocês estão aprendendo e vocês vão aprender onde é que o demônio está alojado, para vocês poderem repreender. Conversando com a pessoa, você vai saber qual tipo de demônio que está na vida da pessoa. E você só expulsa o nome, o demônio só sai se você falar o nome dele, certo? Ele só sai. Você vai expulsar em nome de Jesus, mas você tem que falar o nome dele, porque se você não falar o nome dele, ele vai voltar. Ele vai voltar. Você está me entendendo? Jesus mesmo perguntou: qual é o seu nome? Qual o seu nome? Jesus perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Legião. Jesus perguntou: é legião? Então vai sair a legião agora. Você está me entendendo? Então, você tem que saber identificar o demônio, porque se você não souber identificar, ele vai continuar voltando e voltando e voltando. Entendeu? Deus abençoe vocês. A Bíblia diz que a maldição ela chega até a quarta geração. Só que as bênçãos do Senhor ela alcança até a milésima. Eu vim profetizar isso na tua vida. Você vai sair daqui hoje com essas maldições canceladas, essas maldições anuladas. Nós iremos cancelá-las no nome de Jesus. Nós iremos repreendê-las. Elas não vão ter mais legalidade para agir na tua vida, para agir nas tuas emoções, para agir nos teus pensamentos, para agir no teu eu. Ela não vai agir mais. Sabe por quê? Nós iremos rejeitar e cancelá-las. É pelo poder de Deus. E muitas das vezes você não entende o que está acontecendo. Muitas das vezes vem ataque de todo quanto é lugar e você não sabe de onde está vindo. Houve uma porta aberta, houve uma legalidade dada para o inimigo agir. Mas eu vou profetizar para a tua vida hoje. Ele é ilegal. O inimigo ele age na ilegalidade. E nós vamos profetizar. Onde é que ele entrou, ele vai ter que sair por 7 caminhos. Eu quero dizer que você foi feito, você foi levantado por Deus para ser templo, para ser morada de habitação do Eterno. E eu vim profetizar, aonde ele estiver na tua vida, eu não sei o que ele vai fazer, mas ele vai bater em retirada.